Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Re'eh, que significa observe. E ela vai lá de Deuteronômio 11, 26 até o 16, 17. A palavra Re'eh, veja. O texto começa lá em Deuteronômio falando algo muito interessante para a gente. Quero que você preste atenção. Veja, eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ok? Vamos raciocinar um pouco agora. Como é que Moshe gostaria que o povo de Israel enxergasse a bênção e a maldição? Você há de convir comigo que essas duas coisas, elas não são materiais, elas não são físicas, elas são manifestações da bondade do Eterno ou da sua ira. Mas ver aqui nesse contexto, o que ela significa? Essa palavra Re'eh, ela fala de uma luz brilhante, tá? Isso é um comentário rabínico, de uma luz brilhante que distingue diferentes fenômenos, e nós vamos ver isso com os nossos olhos. Agora, Re'eh também fala de uma visão profética, de algo que nós veríamos com os nossos olhos, mas que se concretizaria num tempo futuro. Isso é muito interessante, porque quando Moshe está dizendo estas palavras ao povo de Israel, eu acredito que ele estava se lembrando do Sinai. Enquanto o Eterno falava, se projetava nos céus as palavras que ele dizia. Ou seja, o povo estava vendo os mandamentos serem dados. Veja que lá nós estamos falando sobre palavras que eram projetadas como que num telão. E isso existem provas científicas que podem corroborar, confirmar o que eu estou dizendo. Em outros vídeos que nós fizemos, que estão em nosso canal, eu estou falando sobre isso. Vamos voltar para Re'eh, que é a visão profética. Quando a gente fala disso, é uma coisa muito interessante, porque o Senhor ele vai se manifestando ao povo de Israel de várias formas. E uma das formas é através do visual. E uma coisa interessante é que o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele tem uma característica, ele é muito didático, ele é muito certinho com as coisas. E ele faz as coisas de forma que as pessoas entendam e elas possam, através daquilo, trilhar o caminho que ele tem proposto para os seus filhos. Pois bem, então, quando o Moshe, por exemplo, se apresentou ao povo, dizendo que o Eterno tinha enviado, antes disso o Senhor já tinha falado com ele no meio da sarça, ou seja, houve uma confirmação visual da presença do Eterno, houve o som da voz do Eterno falando com ele. Então, para que ele começasse aquela obra, ele recebeu as confirmações necessárias. E por que eu estou te dizendo isso agora? Porque antes da bênção chegar, ou a maldição, haverão sinais. E eu vou explicar daqui a pouco como é que isso vai acontecer. A palavra que significa ver, ela não fala somente da faculdade dos nossos olhos físicos, mas ela está falando da nossa emuná, da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Então, quando nós estamos falando de ver, nós estamos falando de algo que é natural para o homem e para a humanidade. Todo mundo nasce vendo. Nós abrimos os olhos e nós já vemos os nossos pais, vemos o médico que estava fazendo parto, etc.
nós abrimos os olhos para o mundo que está nos rodeando. Mas neste caso, Moshe está dizendo para o povo, veja que eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição. Ufa, como assim, Moshe? Como eu estou vendo a bênção e a maldição? É uma coisa que eu quero mostrar para você nesse momento. Como é que nós antevimos a bênção ou a maldição? Então está escrito assim, a bênção quando ouvires. Então, nós temos um outro ingrediente aqui. Eu vejo, mas eu preciso ouvir. E a palavra ouvir aqui vem da raiz do termo Shema. E o que significa isso? Que a palavra Shema, além de ouvir, significa obedecer. Então, quando Moshe está dizendo que a bênção se manifestará quando nós ouvirmos, ou seja, quando nós obedecermos os mandamentos do Eterno, então nós vamos conseguir ver. Ver o quê? A materialização das nossas necessidades. E veja, agora eu estou te pedindo para ver, que quando nós desejamos alguma coisa, nós primeiro pensamos nisso na nossa mente. Para que depois, concebido na mente, nós possamos então tratar aquela questão, para que aquilo possa depois se materializar diante dos nossos olhos. Então, geralmente nós declaramos, eu quero uma coisa assim, 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 e nós temos que andar por um caminho de obediência para que aquilo possa se cumprir. E eu não estou falando só na área religiosa, eu estou falando da área secular também. Se você quiser alcançar alguma coisa secularmente falando, você tem que ver, você tem que declarar, e você tem que ter uma ação positiva, uma obediência para você alcançar aquilo. Então você para raciocinar agora que aqui a Torá está nos dando uma metodologia para alcançar algo que o ser humano já tem embutido dentro dele. Só que neste caso nós temos uma outra questão. E você vai perceber pela Torá que Moshe bate muito em cima disso. O Eterno fala para ele, leva o meu povo a obedecer, leva o meu povo a crer, leva o meu povo a andar nos meus caminhos. Por quê que o Eterno tem tanto trabalho de falar vez após vez para a gente obedecer? Já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia fala tanto de obediência? Será que o motivo disso não é o fato de nós termos uma dificuldade em obedecer e uma facilidade em desobedecer? Você vai ver uma coisa muito interessante quando fala das bênçãos e das maldições. Fala primeiro da maldição, a bênção, um conjunto de versículos, depois a maldição de novo com outro conjunto. Quer dizer, tem um conjunto aqui de maldição, de bênção e maldição. A bênção, ela digamos assim, o recheio do pão. É a parte gostosa, é a bênção. O melhor é a bênção. E por que o Senhor se dá esse trabalho? Porque nós temos aquela tendência de escolher e escolhemos errado. Isso é impressionante, irmãos. E o nosso futuro, ele é baseado nas escolhas que nós fazemos no presente. O nosso presente, ele está fundamentado naquilo que nós fizemos no passado. Então, tudo que nós fizemos lá atrás, hoje está repercutindo na nossa vida. Por isso, Moshe disse, veja, tem uma visão profética do que você vai viver.
Entendeu? Olha só como a Torá é linda, como a palavra do Eterno ela é linda. Então, você está vivendo uma vida abençoada, você está vivendo uma vida tranquila, você está vivendo uma vida de busca, de obediência, tem um motivo. As tuas escolhas lá atrás te conduziram por um caminho e te trouxeram até esse momento da tua vida. Aí, tem uma outra coisa que é uma chave para nós. Se eu sei que está dando certo, eu não posso deixar de continuar fazendo isto. Rabino, mas todo mundo sabe disso. Mas tem gente que o óbvio, sabendo o que tem que fazer, para de fazer e dá ouvidos a outras situações ou pessoas que vão vir para roubar a sua bênção. Olha só que impressionante isso. Quando ouvirdes, ou seja, eu primeiro vi, agora eu estou ouvindo e obedecendo os mandamentos, que são as cercas protetoras que o Senhor colocou ao nosso redor. É como se Ele quisesse nos conduzir por um determinado caminho, Ele colocasse um guarda-reio de um lado, ou um muro de um lado, um muro do outro. Estou falando guarda-reio porque quem dirige em estrada sabe que você, quando está na rodovia, você tem de um lado e do outro os guarda-reios para te protegerem, para você não sair da estrada. Então, o Senhor, quando Ele coloca os mandamentos servem para não permitir que nós saiamos da estrada e tentemos tomar um atalho. Ah, como o ser humano ama atalho, eu nunca vi uma coisa dessa. Como a pessoa gosta, a coisa está dando certo e devagar ela vai se encaixando, porque isso é um processo. A bênção, irmãos, quando eu vejo ela consumada, mas até ela chegar no ponto pleno dela, ela é um processo. E para esse processo acontecer, eu tenho que ser tratado, por isso tem uma estrada. Eu tenho que percorrer essa estrada obedecendo aos mandamentos, por isso Moshe diz, veja, tá ligado com os mandamentos? Se eu ver e continuar obedecendo os mandamentos, eu vou ser trabalhado pelo Espírito Santo até o momento de eu receber aquilo. Quando eu recebo a bênção, significa que eu estou pronto para recebê-la. Parece uma coisa simples, mas não é. E aí é que está a questão. Ah, Rabino, mas qualquer um faz isso. E eu te pergunto, será que todos nós estamos prontos para recebermos determinadas bênçãos? Vou falar uma coisa para você que eu sempre digo na nossa congregação. Por que poucas pessoas são ricas de verdade? Porque nem todo mundo está preparado para ter dinheiro. Porque o dinheiro, nós costumamos dizer que é uma faca de dois gumes. A pessoa, quando começa a ter dinheiro, começa a achar que ela é independente. Isso é um perigo. Porque a pessoa acha que ela não precisa mais do Eterno, não precisa mais de uma congregação, não precisa mais do rabino, do pastor, do apóstolo. Eu vou ver minha vida. Tchau! Vou te fazer uma pergunta. Se hoje você tivesse $1 milhão na sua mão, que dá cerca de 5 milhões de reais, o que você faria agora? É uma boa pergunta. Ah, Rabino, eu quero uma benção dessa. Você estava preparado para receber essa bênção? Eu até oro por você para você receber. Mas a pergunta é, você está preparado? O que você faria com esse dinheiro? Você tem um projeto? Essa é uma outra coisa. Por que muitas vezes a bênção não vem? Porque eu não tenho um projeto para ela. Israel aqui já tinha um projeto descrito. A bênção eles iam receber em Canaã e eles já sabiam o que eles iam fazer com ela. Eles iam receber casas que eles não construíram, árvores que eles não plantaram e eventualmente ia ter gado lá para eles.
que eles não trabalharam, não cuidaram daquele gado. Mas quando eles chegassem ali, eles iam se estabelecer e implantar a cultura que o Eterno estava dando para eles de Torá, que seria uma vivência das coisas celestiais na terra. É a mesma coisa que dizer que o Eterno quer que traga-se o padrão do céu para a terra, para que a terra possa ser transformada através deste padrão. Aí nós entendemos uma outra coisa, que quando se fala, por exemplo, da Bíblia, nós precisamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, as leis e mandamentos que nós temos aqui, que nós cansamos de falar sobre elas e ensinar, elas vieram da onde? Uma boa pergunta. Ah, Moshe escreveu. Sim, e quem deu para Moshe? Ah, o Eterno. Então as leis e mandamentos vieram da onde? Do céu. Eu te faço uma pergunta. No céu, precisa obedecer alguma lei ou algum mandamento? A resposta é óbvia. Não. Por quê? Porque a pessoa que está lá já é completa. Ela já é um ser espiritual pleno. O homem, depois que ele sai deste mundo e vai para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, ele vai cumprir mitzvah para quê? Ah, eu vou pegar o meu talit e o meu tefilim e eu vou orar de manhã. Que manhã? Não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, é tudo uma coisa só. Ah, porque eu vou procurar uma sinagoga lá para orar. Não, lá não tem sinagoga, não. Lá não tem igreja, não. Lá não tem nada disso. Você entendeu que aqui é que nós precisamos ser aperfeiçoados? Será que você entende que isso aqui é um padrão do Eterno? Para que as pessoas possam começar a se familiarizar com aquilo que tem na eternidade? Na eternidade você não vai precisar de casa, de carro, de telefone, de computador. Você não vai precisar de nada, porque lá é o tudo. Não é que lá tem tudo. Lá é o tudo. Você entendeu? Então, quando a gente pega isso aqui e nós começamos a analisar as palavras de Moshe, veja, Moshe, diz para o povo ver também, Moshe. Para quê? Para que nós possamos hoje conectar isso lá com a eternidade. Gente, isso é muito simples, mas ao mesmo tempo isso é muito profundo, porque nós temos que ter o conhecimento para se transformar na vivência. Não há jeito da gente chegar e falar assim, ah, é um pacote, joga aqui. Não tem como fazer isso. Mas nós podemos, através da Torá, termos o entendimento da palavra, de que é necessário que eu e você paremos para estudar e entender. Eu estudei e entendi, vai fazer parte da minha vida, então eu vou começar a ver a bênção. Só que para mim ver a bênção, eu preciso me ver obedecendo. Lembrando que isso não é imediato, isso não é igual nós fazemos aqui, nós ligamos o computador, aparece na tela, ligamos o celular ou acessamos um aplicativo, abre lá imediatamente. A bênção, ela vai vir sobre nós, eu vou repetir isso, porque isso tem que ficar muito claro, quando nós estivermos prontos para recebê-la. Rabino, mas eu preciso de uma cura. Rabino, eu preciso de uma solução lá, que eu estou com uma causa na justiça. Rabino, eu preciso da transformação da minha família. Ei, calma, calma, respira. Sabe o que nós precisamos? Parar e obedecer. Deuteronômio 28, nós vamos falar disso lá na frente, no futuro, diz que estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes e obedecerdes a voz do Eterno teu Criador. Moshe aqui está dando mais um ingrediente. Veja. Veja o que você quer.
E isso, irmãos, nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a bênção diante dos nossos olhos. Ah, você está com um problema de saúde, começa a orar, pedir ao Senhor a cura e começa a se ver curado. Começa a declarar com a tua boca que você vai ser curado. E começa, se você precisa fazer alguma dieta ou alguma coisa, começa a fazer isso de forma séria. Não brinque com essas coisas. Se você quer ter alguma coisa financeiramente no futuro, não dá para você só ver isso, você tem que obedecer, e obedecer às regras que dizem respeito a finanças. É dízimo, oferta, essas coisas. São coisas simples, mas que nós deixamos o diabo nos enganar. Nós permitimos que o diabo coloque palavras diferentes destas na boca de outras pessoas, e aí outras pessoas vêm e dizem, ah, não preciso de tudo isso, você está passando aperto, para que você vai dar dízimo, rapaz? Você vai dar oferta? Leva a sua família para comer um cachorro quente, ou sei lá, um hambúrguer. E nós, às vezes, ouvimos para fazer errado. Ah, Rabino, mas só acha que é pecado fazer isso? Não. Mas tem hora que você precisa, junto com tua família, fazer um sacrifício. Isso não é um sacrifício grande, porque o grande vai vir. O momento da bênção grande vai vir, então nós fazemos pequenos sacrifícios para que venha o grande. O que Yeshua disse sobre isso? Ser fiel sobre o pouco, e sobre o muito te colocarei. Quando eu aprendo a obedecer com pequenas coisas, as coisas grandes, elas estão na escada, elas estão naquela esteira, por onde eu vou estar andando. Puxa vida! Veja isso, contemple isso e entenda esse passo a passo. Às vezes as pessoas falam assim, Rabino, me dá um segredo do sucesso judaico. Eu falo, obedeça. E como assim, Rabino? Obedeça. Mas e o que mais? Ah, tem mais uma coisa. Obedeça. E aqui eu estou mostrando para você isso. Isso aqui é uma das coisas que faz com que o povo judeu tenha sucesso, com que nós tenhamos sucesso. Então, hoje é hora da gente parar para pensar sobre isso aqui. Deixa eu só fazer uma coisa agora e mostrar o outro lado, porque é importante nós entendermos os dois lados. E diz assim, porém, a maldição, agora nós vamos para o outro lado. Se não ouvirdes os mandamentos do Eterno vosso Criador. Olha só, a bênção, ela é resultado da obediência. A maldição é resultado da desobediência. Às vezes pessoas chegam para mim e falam assim, Rabino, eu não consigo ter sucesso financeiro. Eu prego em muitas igrejas, irmãos. E por vezes, pessoas falam assim, Rabino, o senhor ora por mim, eu preciso receber uma bênção financeira, eu não consigo ter sucesso. O pessoal chama de prosperar, mas não é sucesso. Prosperidade é outra coisa. Eu não consigo, Rabino, o senhor ora por mim? Aí eu falo assim, dá um minutinho para mim. E quando depois eu vou conversar com a pessoa, eu pergunto assim, escuta, você está dando dízimo, oferta, você está fazendo tudo certinho? Sabe como é que é, Rabino? Aí eu já sei que não está. Como é que eu vou orar por alguém para que a pessoa tenha sucesso financeiro se ela não está fazendo o dever de casa? Ah, mas se eu estou fazendo o dever de casa, não está acontecendo. Então você está sendo provado. Baruch Hashem, aleluia. É só uma prova, não é desobediência. Você está entendendo a diferença de uma coisa e da outra? Então quando a pessoa não está conseguindo andar na vida, é porque tem alguma coisa que ela tem que dar uma volta e obedecer. Ah, eu não tenho saúde. Mas a pessoa se enche de porcaria, toma refrigerante o dia inteiro e come igual um desesperado. Aí quer ter saúde. Não vai fazer uma caminhada, sabe? Não faz uma atividade física. E aí a pessoa quer ter saúde. Como?
Então, aqui, porém a maldição, se não ouvirdes, se você não ouve e não obedece. Porque tem gente, irmãos, que recebem conselhos. Fulano, faça isso. Irmãos, nós cansamos. Eu e a Rebete, a Shira, nós cansamos de ter casos que a pessoa falava assim, Rabino, nos dá um conselho, o Rebete nos dá um conselho. Senta aqui, nós aconselhávamos a pessoa. Orávamos com a pessoa, amém, amém. A pessoa saía, uma semana, 2 semanas depois, ligava, porque eu estou numa luta e tal. A pergunta que a gente sempre faz, você lembra da nossa conversa, o conselho que nós te demos? Você seguiu? Não, eu fiz o contrário. E aí? E aí a pessoa ainda quer que a coisa dê certo? Irmão, isso é muito impressionante. Isso só pode ser um bloqueio mental diabólico, porque não é possível que a pessoa recebe um bom conselho, faz o contrário, ou seja, não vou dar ouvido aos mandamentos, aos conselhos que estão me sendo dados, que estão dentro dos mandamentos da palavra, e eu mesmo assim quero ter sucesso eterno, só tenho que fazer dar certo, ainda que eu faça errado. Ué, é chamar o eterno de tolo. Quando nós quebramos o mandamento, nós destruímos a cerca de proteção. E aí, Moshe diz, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno. Aí a pessoa quer pegar atalho. Tem gente que é rei de atalho. Gosta de um atalho, vai sempre pegar um atalho e vai sempre se dar mal. E a pessoa não consegue que a sua vida tenha sucesso, a pessoa não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver. Tudo que ela põe a mão dá errado, mas ela não quer obedecer. Se ela não obedece, irmãos, como o Eterno vai fazer diferente? A pessoa não quer, ela está dizendo com a vida dela, com as ações dela. Vai dar, eu não quero obedecer, vai dar errado. Por isso que Moshe diz, veja, se você obedecer, você vai ver a bênção, você pode já começar a antever o que vai acontecer. Se você não obedecer, faça da mesma forma, anteveja o que vai acontecer com você. Só que a pessoa que não obedece, ela não antevê a tragédia, ela antevê a bênção, porque ela acha que mesmo ela fazendo a vontade dela, o Senhor vai abençoar. E aí, quando as coisas começam a desmoronar e dar errado, a pessoa corre, grita, clama. Ai, misericórdia! Porque deu errado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, eu estou endividado, porque... E tudo isso, irmãos, por falta de obediência. Veja. A tradição judaica, irmãos, ela tem umas coisas assim, muito tremendas, sabe? E algumas coisas que nós precisamos fazer é assim, quando o Senhor fala conosco, nós precisamos parar, raciocinar e obedecer imediatamente. Uma das coisas que nesses 44 anos servindo a Yeshua, eu aprendi é obedecer rápido. E por que eu faço isso? Eu aprendi o seguinte, quanto mais rápido eu obedeço, mais rápido alguma coisa acontece na minha vida. Percebe isso? Então, quando eu demoro, é porque tem alguma coisa errada comigo. Existem espíritos de procrastinação. O que é procrastinar? É a pessoa adiar aquilo que ela precisa fazer. Não é que aquilo é urgente, aquilo é importante. Se é importante, também é urgente. Mas nem tudo que é urgente é importante.
E o diabo muitas vezes joga coisas urgentes e que não são importantes diante de nós. Para quê? Para a gente se perder no caminho e não fazer aquilo que é importante, que é a obediência. Então nós aprendemos, eu e minha esposa aprendemos o seguinte: o Senhor falou alguma coisa, rápido para fazer. O Senhor está nos ensinando alguma coisa, rápido para colocar aquilo em prática. E por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos isso, nós abrimos caminho para que na eternidade haja um fluxo. Então nós vemos e a coisa começa a acontecer, e começa a haver um período de preparação. Então quando o Senhor começa a mexer conosco em algumas coisas, eu começo a entender, Ele está me preparando para algo maior chegar. Veja que interessante, irmãos. Então, quando eu consigo ver, eu consigo entender que o que está ocorrendo na minha vida é uma preparação. Eu estou falando de gente obediente agora. E eu vou mudar para o outro lado. Quando começa a dar errado, e a pessoa tem bom senso, ele para e diz assim: o que é que está acontecendo? Por que está dando errado? Via de regra, falta obediência. Dá para mudar? Dá para mudar rápido. Dá para sair da desobediência e entrar na obediência. Senhor, me perdoa, eu estou desobedecendo aqui, estou fazendo errado. Misericórdia, Pai, eu sei que a coisa começou a ficar ruim aqui. Vamos parar agora, Senhor? Para aí, eu vou parar de desobedecer aqui, eu vou fazer o certinho agora, me ajuda a fazer certo aqui por diante. O Senhor faz assim, muda. Você sabe por quê? Porque Ele é Pai. Pai quer o melhor para os seus filhos. Entenda isso. Mas quando a pessoa diz assim, não, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito. O Eterno olha de lá do olho no rabá e fala assim, ah, filho, vou ter que bater. Vou ter que bater para você aprender que não é do teu jeito, é do meu. E eu deixei o manual de instruções para você aí, que é a Bíblia. Deixa eu ler algumas coisas aqui que estão dentro da tradição judaica, que eu quero comentar isso, porque nós já vamos chegar daqui a pouco no final desse vídeo. Ele diz assim, que você saia da sua visão estreita, de seus argumentos e ressentimentos estreitos. Reê é para fazer assim, ó, e abrir uma visão profética, uma visão de mundo e de futuro grande. Mas nós temos que sair dessa visão aqui, ó. Ah, só eu, só o meu mundo, só eu sei tudo. Eu sou o melhor. Ah, o meu argumento é o melhor argumento do mundo. Ah, porque eu estou magoado com fulano, então eu vou continuar desse jeito. Não vou liberar perdão, não. Continuando, uma outra frase interessante. Que você entre no lugar onde sua alma habita e responda com a amplitude a tudo que vier em seu caminho. Querido, minha querida, a sua alma habita nesse seu corpo e tem algo chegando para você, e você tem que responder a isso dentro do caminho que o Senhor te colocou. Não queira pegar atalhos, deixa o Senhor pegar e fazer assim, abrir para você e dizer assim, olha, o caminho ele é muito grande, mas eu quero que você responda de forma positiva. Como é que a gente vai fazer isso? Que você perdoe, repare, amenize e veja. É necessário que eu e você liberemos perdão. Precisamos perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Quem retém perdão está pedindo para ter enfermidade, está pedindo para suas orações não serem ouvidas. Se nós erramos, vamos reparar o nosso erro. Se der um prejuízo para alguém, vamos sentar com essa pessoa e falar, quanto eu te devo? Eu quero reparar meu prejuízo.
Eu quero fazer aquilo que é certo. Na hora de uma conversa, amenize, não seja agressivo. Veja aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Nós precisamos nos tornar pessoas puras, cheias da presença do Espírito Santo, porém, pessoas que têm o entendimento de que enquanto nós estivermos obedecendo, fazendo aquilo que o Pai mandou, o melhor vai vir sobre nós. Outra coisa, que você se abra. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas trancadas dentro de si mesmas? Pessoas que não se deixam penetrar, pessoas que não se relacionam em profundidade com seus irmãos. É óbvio que nesse meio você vai encontrar gente ruim que vai tentar te destruir, vai tentar acabar com você, e deve ser por isso que você está trancado. Mas eu vou te dizer, nem todo mundo é igual. Nem todas as pessoas são assim. Porque o diabo coloca joio no meio do trigo, e foi esse joio que te fez mal, que fez você se trancar. Entendeu? Então lembra que o presente, o tempo presente, ele é uma extensão. Ele é a sua vida a caminho. O presente já está dentro de você, mas você tem que trazer um futuro de sucesso para dentro de você. Por isso, olhe e veja e creia naquilo que o Senhor vai fazer. O Eterno está contigo. Você sabia disso? Você sabia que Ele reside dentro de nós através do Espírito Santo? E por Ele estar conosco, nós temos a certeza da nossa vitória. Oh, meu Pai! O Espírito Santo vai trabalhar em você e através de você para que você alcance o futuro e você possa receber tudo aquilo que o teu coração desejou. Por isso eu te falo, deseje ardentemente as coisas do Senhor. E Yeshua disse uma frase que é muito poderosa. Ele disse assim: mas buscai em primeiro lugar o poder soberano de Elohim, e as demais coisas vos serão, no futuro, acrescentadas. Hoje, o meu negócio é me envolver com as coisas do Senhor, é parar, ver, obedecer, ouvir a voz do Espírito Santo, ser bênção na vida dos meus irmãos. O resto vai vir como um acréscimo. Mas eu e você precisamos enxergar isso. A nossa visão não pode mais ser assim, ela tem que ser assim. Nós temos que olhar para o futuro agora e dizer assim: Senhor, que esse futuro venha e que tudo aquilo que eu orei, pedi, desejei, me alcance em nome de Yeshua. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim. E nesse tempo, o Senhor tem falado através da boca dos seus profetas, que Ele vai trazer muitas bênçãos sobre os obedientes. Mas os desobedientes vão padecer. Rabino, mas e fulano, e ciclano e beltrano? Não se preocupa com a vida do outro. Pare e preocupe-se com a sua própria vida. Eu não vivo a vida do outro, eu vivo a minha vida. Eu não vou prestar conta de você que está me ouvindo. Eu vou prestar conta de mim e das pessoas que estão comigo, que eu tenho instruído na congregação. O que eu estou fazendo hoje aqui é trazendo um ensinamento para que a tua vida possa ter uma significância diferente. Para que você não fique mais sofrendo, você não fique mais padecendo, achando que tudo vai continuar dando errado. Não vai acontecer isso. E Yeshua está conosco e Ele, antes de vir nos buscar, Ele fará grandes coisas, coisas lindas em e através de nós. Por isso a bênção, quando ela vem chegando, tem que haver uma transformação interior, começa a haver uma mudança interior e nós começamos a entender que essas coisas materiais, quando você pega algo material, tá? Aquilo ali tem algum significado? Não, é só para mim usar aqui.
mas não vale nada, não vai me acrescentar na minha salvação. Então, as coisas materiais, elas são pequenos veículos para que nós possamos viver aqui na vida. Mas o que nós vamos levar para a eternidade são a nossa obediência, a nossa emuná, a nossa fé, o nosso relacionamento com o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e tudo aquilo que nós fizemos para o nosso próximo. Por isso, veja hoje, veja, com a visão de um profeta, as coisas que o Senhor fala na sua vida. Mas não se esqueça, há um preço a ser pago, há uma renúncia a ser feita, mas há algo tremendo a receber logo adiante. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua e que você receba tudo aquilo que você vê com os teus olhos, deseja com o teu coração e que sobe até o céu como a sua oração, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.